Estamos aqui no Espaço Alquimia, tendo a honra de receber Dona Eugênia Teixeira. Ela que lançou um livro aqui, Estanciana, graças a Deus, aqui no nosso espaço. Estamos tendo a honra de poder entrevistá-la e conhecer mais um pouco da história dela. Dona Eugênia, prazer recebê-la aqui, certo? E eu queria que a senhora falasse um pouco da sua história, que é retratado também no seu livro, né? Tá bom, Carol, é um prazer lhe conhecer, é, saber que você é neta de Batalhinha e de Madalena, que foram dois personagens muito ligados a meu marido e ao partido que ele criou aqui, o MDB. Então é uma honra muito grande estar nesse espaço tão bonito que é o Alquimia. Então, eu tenho assim um pouco de, diria, de acanhamento quando me perguntam falar sobre a minha história. E, na verdade, o meu livro são livros de crônicas que eu fui escrevendo ao longo da vida. Muita coisa se perdeu, muita coisa eu ainda tenho guardado. Eu fui restringindo para não fazer um livro muito grosso, porque eu me pauto muito por mim mesma. Livros muito densos, muito volumosos, eu já li quando eu era mais jovem. Hoje eu já me cansa. Então, crônicas é um estilo assim gostoso de ler, não é? Porque você lê uma crônica, outra crônica e isso vai lhe animando. Então, o meu livro é isso, crônicas escritas ao longo da vida. Me reporto muito à minha cidade, que eu digo sempre que eu saí de Estância, mas Estância não saiu de mim, eu continuo assim muito ligada à minha terra. E o livro é isso. Como foi o processo da escrita? A senhora já tinha alguns rabiscos, algumas coisas que foi Não, escrevendo ao não, eu longo fui da vida? escrevendo, eu tive uma época que eu viajei muito. Sim, E, na verdade, eu viajava, mas sentia muita saudade, porque eu sou muito, assim, muito ligada às minhas coisas, no caso, às minhas filhas, e no caso, a minha terra. E eu viajei muito jovem, acompanhando meu marido, e isso me dava muita saudade. Às vezes fiz viagens longas, por exemplo, eu passei 4 meses acompanhando ele, viajando, fazendo a volta ao mundo. Você imagine, a volta ao mundo na década de 60, onde não se tinha a comunicação que se tem hoje. Deixei duas filhas pequenas, todas duas, deixei duas filhas em Estância e duas filhas em Brasília. Então eu ia muito dividida. Eu ficava muito dividida entre acompanhar o marido e, sim. e não ficar com as filhas, ou ficar com as filhas e deixar o marido solto no mundo. Então é isso, eu fui escrevendo. E teve um determinado momento que Ilma Fontes, a nossa poeta, que infelizmente já nos deixou, ela pediu para eu escrever para o Capital, um jornal que ela tinha, o Capital era Resistência ao Ordinário. E eu passei a mandar minhas crônicas para ela, e ela deu até uma denominação de cadernos de viagem. Eu ainda pensei em juntar essas crônicas, essa coletânea, mas acabei deixando para lá. Tanto que esse Estanciana, graças a Deus, é muito misturado, então tem de tudo. Tem muita estância, mas tem Berlim, sei lá, tem muita Tem coisa de fora. Tem Brasília. Brasília, tem Cuba. Então é um livro muito misturado, e eu tenho até olhado ultimamente, assim, fazendo revisão, que não posso mais nem fazer, né, só se for para uma outra edição. É, não tem cronologia nenhuma, é muito solto, tudo é muito solto. Tá entendendo? Entendi. É isso. Entendi, perfeito. A senhora falou sobre na época que a senhora viajava, a gente não tinha tecnologia de hoje, né? Não tinha FaceTime. E eu fico Isso. pensando, eu toda hora fico perguntando, fico monitorando minha filha em casa. Ah, Imagine naquela época, era como é que a terrível. senhora fazia Era para ter terrível. notícias? Você vê, em instância, nós não tínhamos telefone em casa. Nós tínhamos um posto de telefone onde as pessoas tinham que ir para atender um Sim, chamado, né? Então era isso. Na verdade, esse roteiro, o Zé Carlos deixou o roteiro todo pronto, com os endereços todos, e eu recebia cartas e mandava minhas. Agora recente recebi
uma amiga minha faleceu e foi encontrada em casa dela 3 cartões postais que eu mandei daquela época, eu dizendo que estava com muita saudade, etc e tal. Eu mandava os cartões postais e ocasionalmente eu recebia na cidade onde eu chegava, tinha alguma carta. Então era isso. Mas eu sentia muita saudade. Eu me lembro que em Melbourne, na Austrália, eu abrindo assim um dia muito frio, eu abria a janela, abria a cortina e tinha uma bandeira do Brasil. Ah, eu me derreti toda, porque a saudade era grande demais, eu estava do outro lado do mundo. Então, ao mesmo tempo que me enriqueceu muito, mas foi muito sofrido. Essa viagem foi muito sofrida. Entendi, perfeitamente. E se a senhora fosse deixar uma mensagem principal para os leitores, qual seria a mensagem principal do seu livro? Mesmo a senhora falando que são crônicas que foram escritas à fuça, que não tem cronologia, mas qual seria a mensagem principal? Se eu fosse, enquanto leitora, eu falaria assim: escrevam, registrem memórias. Exatamente, é isso mesmo. Porque tem muita coisa que hoje, às vezes eu faço a crônica na minha cabeça. Escrevo, 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 mas se eu não for logo é, parar e escrever, aquilo some da cabeça, né? Então, é isso, é preciso escrever. A mensagem Escreva, é essa, registre. escreva, Hoje registre. tem mais facilidade até para se É registrar, né? verdade. Você sabe que eu sempre escrevi. Então, de Brasília, eu escrevia muito para meus pais, muito mais do que eles escreviam para mim, porque a saudade era minha muito maior pelo fato de eu estar sozinha, né? Eles tinham todo o resto da família, etc e tal. Não é que eles não sentissem minha falta, é que eu sentia mais a deles. E meu pai guardou todas as minhas cartas, então eu tenho um monte de carta que o rapaz, o Yuri, que fez a seleção aí das minhas crônicas, levou e ele acha que eu devo publicar. Eu digo, bom, vamos ver se for, se a gente chegar à conclusão que tem alguma mensagem que possa interessar as pessoas, eu publico, mas só pelo fato de, né? Então tá com ele está digitando e a gente vai ver. E tenho muitas crônicas políticas também, principalmente desse último momento, desses últimos 6 anos, né, da pandemia e a eleição de Bolsonaro e tal. Eu tenho muito registro sobre isso. Inclusive estavam para ser publicadas junto com essas, mas eu achei melhor separar a parte assim mais política da parte mais afetiva, e aí eu fiz essa separação. Aí são crônicas mais afetivas, onde eu falo dos meus avós, dos meus mortos queridos, das minhas saudades, das minhas filhas. Então eu fiz essa separação, mas eu quero publicar as outras. É, a gente viu agora essa semana Brasília em alta, né, com a eleição da presidência da Câmara, E do do Senado. Senado. E eu fiquei muito reflexiva, no sentido de que muito se fala que o deputado não faz nada, o senador não faz nada, mas às vezes as pessoas não sabem o preço que precisa pagar, que a família paga, É né? verdade, Quantas renúncias é verdade. aquele familiar, aquela pessoa que se dispõe, que coloca seu nome à disposição, que vai para uma campanha dura, Você bem sabe né? disso, né? Não sei se Como você é? Não, acompanhou, eu né? cresci Você nos teve um tio, bastidores, né? Um tio que foi eu prefeito de São cresci, Cristóvão. e parte da minha infância foi lá em São Ah, Cristóvão, é, né? né? Então, eu sei muito bem as dores Aham, dos é bastidores, o que ninguém verdade. vê, né? Ninguém Ô, vê. Patrícia, tem uma coisa interessante, quando eu ouço falar ou algum registro sobre um desvio de um deputado ou uma posição, aí eu penso que eu teria que investigar para saber se é verdade, porque muitas coisas que foram ditas sobre nós, sobre Zé Carlos Teixeira, que foi um político e tal, não eram verdadeiras. Que eu Sim, sei que não eram verdadeiras porque eu vivia com ele e sabia que aquilo não era verdade. Né? Então, hoje eu sempre tive esse cuidado, essa preocupação de saber se realmente é verdade. Não é porque atingir a moral das pessoas é muito fácil, sim. não é? Atingir o seu opositor, a maneira mais fácil de atingir o seu opositor é inventando histórias sobre ele, né?
E é preciso ter muito cuidado com isso. Muito cuidado. E a senhora falou numa coisa muito importante, que como eu cresci no bastidor, então meu tio foi deputado, prefeito, teve toda uma carreira aí, e sempre que ele era atacado injustamente, eu via uma mãe em casa chorando, e ninguém nunca Aham, pensou nessa mãe. é verdade. Ninguém nunca pensou no sofrimento dessa mãe, Aham, né? Que estava vendo seu filho ali sendo injustiçado enfim, com tantas as coisas que você via, sabia de onde vinha, mas que também não podia falar nada. Muitas aham. vezes vendo o filho apanhar calado, mas é uma coisa que ninguém pensa muito, que ninguém É fala, verdade. Por mas isso que a gente, eu digo deveria, porque eu acho que nós não temos, principalmente no momento, uma justiça que estivesse acima do bem e do mal, em que fosse assim a nossa salvação, no sentido de eu tenho um poder em que eu posso acreditar, em que eu posso delegar, que vai investigar e vai dizer se é mentira ou verdade. Em sendo mentira, condene e prende. Não sendo, libere e expõe a verdade, né? Porque, na verdade, por exemplo, corrupção tem que ser punida, não pode se deixar corrupção impune, achar que é isso mesmo. Não é isso mesmo, não pode ser isso mesmo. não, Mas nós precisamos ter um poder que realmente a gente acredite, tem que ser puro. É talvez uma fantasia achar que algum poder pode ser puro, mas pelo menos a gente deve tentar que seja, não é? Para que a gente acredite em algo. Porque se a gente não acredita em nada, em nenhuma instituição, você está totalmente abandonada como cidadã. eu acho que um dos maiores problemas que a gente tem hoje é que a gente trata a corrupção como se já fosse uma cultura. É uma cultura. Pois é, todos fazem. Vivemos a cultura da É. corrupção, Aí diz, todos né? fazem. Eu Todos digo, mas você fazem, né? faz? Eu Porque não faço. Você faz? Você não faz. Então a gente não pode aceitar que outros façam e façam de uma forma que atinja toda a sociedade. Não é? Porque na hora que há um desvio, está desviando de crianças que precisam da sim, educação, sim, da saúde, enfim. sim. Que é o maior, pra mim, é a pessoa que tem mais desvio de caráter, que é aquela que entende, né? Aham, Entende que aquele recurso precisa chegar na população, mas que ele desvia aquele recurso exato, é. de quem mais precisa, de quem precisa de Aham, saúde, de quem precisa, né, de uma educação de verdade. qualidade para crescer na vida. E aí ele desvia ali, a pessoa não É, fica à mercê. talvez a gente precise ainda, eu acho que já melhoramos muito, mas a sociedade como um todo tem que se organizar e ter pautas comuns, Sim, suprapartidárias, sim, independente de partido, independente de pessoas, né? sim. Então, por exemplo, a corrupção é uma pauta que pertence a todo mundo. Nós não podemos cohonestar, nem aceitar, nem permitir que haja corrupção. Então, é uma pauta do cidadão de bem e E deve essa lutar por isso E ou contra essa isso. polarização que a gente está vivendo atualmente, ela vem mais como uma cortina de fumaça para cobrir o de um lado e de Exatamente, outro. de um lado e de outro, o que não Você, pode permitir, né? você cobre de Tá um errado de um lado, cobre de lado, outro, exatamente. e eles ali estão mais fortes do que É nunca, né? Se verdade, alternando, eles estão mais fortes do que nunca, é ali se verdade, alternando e se fortalecendo. Um está alimentando o outro ali e as é pessoas não verdade, estão entendendo o que está acontecendo. E é eles estão só verdade, cada dia mais fortes, é né? verdade. Cada dia mais fortes. Infelizmente é isso. Dona Eugênia, teve algum outro autor que influenciou a senhora nesse estilo de livro que a senhora escreveu? Não sei, talvez Rubem Braga, eu li algumas coisas de Rubem Braga, ele era cronista, né? Fernando Sabino, né? Eu acredito que sim. E teve algum bloqueio criativo na hora de escrever? Ou lembranças, gatilhos que foram Eu acho que destravados? gatilhos teve sim. Por exemplo, quando eu falo do meu avô, Gessé, eu recebi um e-mail de uma pessoa, de uma estanciana, que foi aluna de meu avô Gessé, no grupo escolar. Então, ela dizendo que foi o tipo inesquecível dela. Então, naquele momento, eu pela primeira vez escrevi sobre ele, que foi uma pessoa importantíssima na minha vida, um médico humanitário, aquele médico de muito tempo atrás, né, que não acumulou riqueza e foi aquele samaritano, nunca deixou de atender ninguém, qualquer hora da noite. Então eu escrevi sobre meu avô Gessé.
dizendo, inclusive, se eu volto, se eu tiver a chance de voltar, eu quero voltar como ele. E se a senhora pudesse dar um conselho para alguém que queira escrever um livro ou novos escritores, o que é que a senhora diria? Vale a pena? Olha, eu acho que vale. No meu caso, é assim, é uma catarse, né? Sim, Eu escrevo como catarse, principalmente do ponto de vista político. Eu digo, sim, eu não tenho leitores, mas eu escrevo, não sim, importa. Porque uma coisa interessante é que quando eu comecei a fazer artigos, crônicas políticas no Face, eu tinha muitos leitores, eu chegava, muito dentro da minha sim. limitação, né? Mas chegava a ter 45, 50 pessoas que comentavam. Hoje eu não tenho praticamente ninguém, não sei o que é que aconteceu, se desgostaram de mim ou se alguma coisa aconteceu, mas não importa, eu continuo escrevendo. E nesse aspecto eu escrevo com um pouco de receio, né? Apesar de ter 83 anos, de achar que ninguém vai, que eu sou meio intocável, porque tenho 83 anos, mas tenho um pouco de receio, porque infelizmente a coisa tá muito assim, não é? Se não pensa igual, Sim, né? verdade. Então, mas escrevo, não importa que ninguém leia, eu escrevo. Tá aqui a obra É, registrada, né? Tá aqui. E a senhora tá trabalhando já em um próximo livro, deixou para uma segunda parte, a senhora comentou exato, da parte política. tá tudo pronto, só falta a revisão, mas vou esperar primeiro é, tocar esse para frente, Sim, né? Vou fazer esse lançamento lá em Estância. Pretendo fazer na Academia Sergipana de Letras. Outro dia eu estive lá, a Ana Medina, ela fez uma palestra sobre Dom Luciano Duarte, que foi muito boa. E, e a Luzia, a esposa do Anderson, se colocou muita assim, que eu fosse lançar lá. Vou lançar para. Eu mandei fazer 300, uma edição de 300 livros, né? E eu quero já tocar para frente. Estou mandando para amigos de fora que me pedem, que querem ler. Então, estou mandando. Então, vou deixar esvaziar a casa dos livros para fazer outro. que maravilha. Para a gente finalizar, dona Eugênia, eu queria perguntar, falar um pouquinho, que eu fiquei muito interessada. É, a senhora, enquanto uma mulher que viveu por muito tempo lá nos bastidores de Brasília, é, o que é que a senhora pode falar assim de memória mais marcante enquanto familiar ali de um parlamentar? Qual é essa vivência que a gente comentou um pouco de Uhum, que as pessoas não olham tanto para a dor, é verdade. né? A senhora falou que a senhora teve muita dor da saudade, É né? verdade. É. Hoje a gente tem uma facilidade de ver que a questão da malha aérea acaba ajudando, né? Vai na terça, volta na quinta, é um pouco dessa rotina. Eu acho que naquela época não era assim, né? Mas eu acho, Carol, olha, eu vejo muita coisa assim na minha cabeça, né? Por exemplo, eu não aceito muito essa história de parlamentar estar indo dia de terça e voltando quinta. Quer dizer, todo mundo trabalha a semana inteira. O deputado se elege, sabe que o Congresso Nacional é em Brasília. Na minha época, Zé Carlos e todos levavam a família para Brasília. A família era um pouco sacrificada porque Zé Carlos vinha muito para aqui, né? Eu ficava muito sozinha em Brasília. Mas se não tivessem passagem aérea gratuita, Sim, pagas por morariam nós, lá. morariam lá, que é lá o lugar que tem que funcionar. Você imagine uma empresa, a Alquimia, que trabalhar só de terça a quinta. Eu acho muito errado, tá entendendo? Mas agora virou uma coisa normal, né? O Congresso Nacional trabalha de terça a quinta e vai para os outros órgãos também, E né? só um dia é pra gente a obrigação estar em plenário, Você né? Porque pode uma coisa ficou dessa? virtual, eles voltam pelo celular, Você eu acho que tem pode uma algo coisa assim. dessa? Quer dizer, e aí quem vai mudar isso? Não sei, porque são eles mesmos que fazem as leis e eles não vão mudar isso. Outra coisa são todos esses auxílios que passaram a receber. Na nossa época tinha o apartamento funcional. Nós chegamos a morar 4 anos em um apartamento funcional. Quando o Zé Carlos perdeu o mandato, nós saímos, fomos para o nosso apartamento. 4 anos depois ele voltou a se eleger, mas nós não voltamos para o apartamento funcional, ficamos no nosso apartamento. Está entendendo? Então é isso, quer dizer, apartamento funcional é auxílio creche, auxílio
Gasolina, Carol, é um escândalo. Por que eu tenho que pagar a gasolina de um parlamentar? Né? Nós pagamos, você sabe aqui quanto de imposto você paga para estar financiando isso. Tem um bom salário, que vivam dentro daquele salário, ou não vivam, se acham que é pouco, não seja parlamentar. Né? O ser parlamentar é uma escolha, também é uma escolha. Se não está Sim. satisfeito, deixe de ser, deixa a política e vá viver a sua vida empresarial ou funcional, seja lá o que for. Né? Mas é isso. Eu acho que não deveria ter esse. Eu não sei se é porque na minha época também, Zé Carlos já tinha esses auxílios. Eu dizia: se você não tivesse auxílio, você não viajava tanto, não me deixava tão só. Né? Então tem que ficar em Brasília, minha gente. Mas quem vai mudar isso, né? É uma cultura É que uma já está cultura, não, e são enraizada. eles que. Mas se você for consultar a grande maioria da população, eu acho que tem esse pensamento, que não deveria ter essas vantagens. Né? Quem tem. Qual de nós, pobres mortais, né, tem auxílio moradia, tem auxílio gasolina, tem auxílio roupa? Pelo amor de Deus, não dá. Não dá. Realmente tem que passar por um processo de mudança muito radical para que a gente possa voltar a acreditar que esse Brasil tem É, jeito. é verdade, a senhora falou tudo. Dona Eugênia, eu agradeço a senhora a disponibilidade do tempo. Estou deixando aqui a indicação. Instanciana, graças a Deus, está aqui disponível na nossa livraria, tá? Vocês podem adquirir. E foi um prazer conhecer um pouco da sua história. Já fiquei super curiosa para continuar lendo as Leia crônicas. assim, Carol. Fico muito Eu fico grata grata de pela se ler. disponibilidade da senhora. Eu me lembrei de coisas que minha avó falava bem, né? Tanto da senhora como do seu Eu quero muito esposo. encontrar a Madalena. Eu quero que vocês Vou agendar um agendem um encontro. encontro. Eu tenho muita vontade de encontrá-la. Vamos agendar um encontro, Tá, sim. E aqui agende no sim. Alquimia, de Aqui, preferência. agende sim, Carol. Vou Viu? Vou agendar, gostar viu? muito, tá bom? Muito obrigada pela oportunidade. E vamos em frente, né? Muito obrigada, viu, dona Eugênia? Tá, obrigada a você.